Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero convidar você a caminhar comigo por um tema profundo e transformador: a obediência à vontade de Deus. Essa palavra, obediência, muitas vezes assusta, porque o coração humano deseja liberdade, deseja fazer suas próprias escolhas, deseja seguir o que sente. Mas na vida espiritual, aprendemos que a verdadeira liberdade só existe quando nos rendemos ao querer de Deus. E ninguém viveu isso de forma tão intensa e tão radical como São Pio de Pietrelcina, o nosso querido Padre Pio. Quantas vezes olhamos para os sofrimentos, para as cruzes que carregamos e pensamos: Senhor, por que comigo? Por que essa dor? Por que esse caminho tão difícil? Mas Padre Pio nos recorda que a obediência é a chave que transforma dor em santidade, sofrimento em redenção, lágrimas em sementes de eternidade. Ele foi um homem marcado pela dor desde jovem. As doenças, as incompreensões, as perseguições e depois as chagas visíveis do crucificado que carregou por 50 anos. Mas em nenhum momento Padre Pio levantou a voz contra Deus para reclamar. Sua vida era um constante fiat, um sim silencioso, como o de Maria aos pés da cruz. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja sendo chamado a obedecer em algo difícil. Talvez seja perdoar alguém que te feriu. Talvez seja aceitar uma perda. Talvez seja esperar com paciência quando tudo em você grita por pressa. Ou talvez seja simplesmente confiar que Deus tem um plano, mesmo quando você não entende. É nesse momento que a vida de Padre Pio se torna um espelho. Ele nos mostra que obedecer não é perder, mas ganhar. Não é ser escravo, mas ser livre. Não é se calar, mas deixar Deus falar por nós. Padre Pio dizia: faça sempre a vontade de Deus, porque é o caminho mais seguro para o céu. Ele entendia que a obediência abre portas que a nossa inteligência nunca conseguiria abrir, porque Deus vê além. Ele enxerga onde nós não vemos. Ele conhece os caminhos invisíveis que levam ao milagre. Agora feche os olhos por um instante. Imagine o próprio Jesus segurando sua mão e dizendo: confia, caminha comigo, eu sei para onde te levo. Essa é a obediência. Dar a mão e seguir, mesmo sem ver o destino final. E Padre Pio obedecia não apenas a Deus, mas também à Igreja. Quantas vezes ele foi calado, proibido de celebrar publicamente, de atender confissões, de exercer o ministério como estava acostumado. Muitos se revoltariam, muitos abandonariam, muitos gritariam contra a injustiça. Mas Padre Pio se calou, porque sabia que obedecer à Igreja era obedecer a Cristo. Ele dizia: a obediência é a mais perfeita de todas as virtudes, porque nos torna semelhantes a Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está o segredo. A obediência não é uma prisão, mas uma escada para o céu. Quem obedece nunca se perde. Quem obedece caminha seguro, mesmo que seja pelo vale da sombra da morte. Porque a vontade de Deus nunca nos leva aonde a graça de Deus não possa nos sustentar. Talvez neste momento você sinta no coração uma resistência. Talvez diga: eu não consigo obedecer, eu não consigo aceitar. Mas é aí que entra a oração. Padre Pio nos ensina que quando não temos forças, devemos dobrar os joelhos. Na oração, o impossível se torna possível. Na oração, a vontade humana se une à vontade divina, e o peso se transforma em asas. Por isso, agora eu convido você a rezar comigo. Senhor, eu me abandono em tuas mãos. Tira do meu coração toda resistência. Ensina-me a confiar, a obedecer, a me render sem medo. Assim como Maria disse sim, assim como Padre Pio se entregou, eu também quero dizer: faça-se em mim segundo a tua vontade. Amém.
Sinta a paz descendo sobre você. Sinta o peso sendo retirado. Porque quando dizemos sim a Deus, o céu se abre e a graça começa a agir. Padre Pio nos lembra: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Essa frase é, na verdade, um resumo de toda a obediência. Rezar é abrir-se à vontade de Deus. Esperar é confiar que Ele sabe o tempo certo. Não se preocupar é descansar nos braços do Pai. Meu irmão, minha irmã, se hoje você precisa tomar uma decisão, se precisa enfrentar uma dor, se precisa carregar uma cruz, não faça sozinho. Lembre-se de Padre Pio. Lembre-se da sua vida de obediência. Ele obedeceu e hoje intercede por nós. Ele se entregou e hoje é farol para o mundo inteiro. Ele sofreu, mas nunca desobedeceu. E por isso sua vida se tornou um reflexo vivo de Cristo crucificado. No final, obedecer é amar. Porque quem ama, confia. Quem ama, se entrega. Quem ama, não mede esforços. E Padre Pio amou até o fim. Que hoje, pela intercessão dele, o seu coração se torne dócil, confiante e abandonado à vontade do Pai. Agora, entregue sua vida a Deus e diga comigo: Jesus, eu confio em vós. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Guia-me, sustenta-me, fortalece-me. Que a tua vontade se faça em mim, hoje e sempre. Amém. E que Padre Pio, mestre da obediência e da confiança, caminhe com você, mostrando que a santidade não está em fazer o que queremos, mas em fazer sempre aquilo que Deus quer. Meu irmão, minha irmã, se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a. Talvez alguém que você ama esteja precisando ouvir que obedecer a Deus é o caminho da vitória. Que Padre Pio interceda por você e que a vontade de Deus, sempre perfeita, seja a sua força e a sua paz.